O Internacional que empatou aqui contra o Palmeiras por 1-1 no finalzinho do jogo, e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre o que disse Roger Machado, que falou sobre reforços, sobre as críticas da torcida em Ener Valencia e também sobre outras circunstâncias do Internacional, além sobre o que o Inter briga nesse Campeonato Brasileiro. Além disso, eu quero te falar sobre o Wesley, que foi muito sincero e trouxe um ponto muito polêmico sobre a preparação física de Eduardo Cudê. Ele não confirmou e nem negou uma informação que foi trazido no meio dessa semana. E além disso, o Bruno Henrique também falou sobre os problemas do Internacional e também sobre um ponto que, na visão dele, precisa ser melhorado. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, deixa também a tua opinião aí nos comentários sobre essa partida do Inter contra o Palmeiras. Trazendo minha opinião rapidinha, acho que o Inter fez uma boa partida, se obviamente o que o Roger Machado falou, e aí vai inclusive na mesma linha do que eu digo, se o Inter tivesse aproveitado melhor os contra-ataques, que na visão do Roger, o Inter teve muito volume no segundo tempo de contra-ataques, na visão dele, tiveram ali 5, 6 possibilidades do Inter conseguir matar o jogo, fazer o 2-0 e garantir os 3 pontos, e o Inter acabou desperdiçando essas oportunidades, e se o Inter tivesse conseguido fazer isso, certamente o Inter teria saído com os 3 pontos. Não foi uma partida ruim. No primeiro tempo o Inter também fez um bom jogo, mas o que falta para o Internacional é aquilo que vem faltando há muito tempo: efetividade. E um outro problema, o Inter tomar gols em finais de jogos. Não é a primeira vez, não é a segunda, nem a terceira e nem a quarta vez nesse ano. Já é a sexta vez, até mais que isso, que o Inter toma gols em finais de jogos. E só nesse Campeonato Brasileiro o Inter já sofreu em diversas rodadas com esse problema. Mas falando primeiro sobre o que disse Roger Machado na entrevista coletiva. Bom, o Roger basicamente conseguiu falar sobre diversos questionamentos que foram feitos, e a primeira coisa foi sobre o mental. E ele disse que nesse momento o mental obviamente pesa, porque ele disse que é um clima ruim que está acontecendo, teve protesto durante a semana, e isso obviamente acaba influenciando dentro de campo. Ele disse também que os treinos que o Inter vem fazendo, inclusive ele disse que abriu os treinos para a imprensa para mostrar tudo isso, que, por exemplo, os jogadores estão tendo vontade, estão tendo gana, e que realmente está tendo um trabalho, está tendo algo ali e que os jogadores estão se dedicando. Até por isso ele abriu os treinos novamente, que era algo que não acontecia há muito tempo. Ele disse que comemorou bastante o fato de ter uma semana para trabalhar, mas disse que boa parte dessa semana gerou um certo conflito, gerou um certo tom de preocupação, um clima bélico que acabou acontecendo, principalmente devido a todos aqueles protestos que aconteceram, por exemplo, em Alvorada, feitos pelas torcidas do Internacional. Ele disse que nesse momento eles estão trabalhando, e aí colocou obviamente a direção, e é um trabalho diário que vem acontecendo para a busca de reforços. Ele disse que tiveram saídas e por isso, obviamente, vão haver reforços nessa janela. Ele foi perguntado em outra pergunta sobre o número de jogadores que o Inter vai contratar. Ele não quis falar se o Inter vai contratar 4, 5, 6 jogadores. Ele disse que isso é algo que ainda não está definido e não vai falar sobre, mas ele disse que é um trabalho diário que o Inter vai se reforçar, até porque está tendo saídas, vai ter mais saídas, inclusive, diga-se de passagem. Além disso, ele foi perguntado também sobre o Ener Valencia. Ele disse que é um jogador que é muito importante para o Internacional. Ele disse que o Valencia, obviamente, já deve ter vivido na carreira em outros momentos essa má fase. Ele disse que é um jogador com experiência e que sabe, obviamente, lidar com esse momento. Que ele já deve ter passado na carreira dele, ou pelo menos o Roger acredita que ele já passou durante a carreira, momentos onde ele não balançava as redes. Mas disse que é um jogador muito dedicado e saiu em defesa, inclusive, do Valencia. Ele disse que o Valencia foi um dos jogadores mais dedicados no dia de hoje, que se pegar os números, certamente foi um dos jogadores que mais correu, que mais teve ações, que mais teve participações, e aí trouxe inclusive um bastidor sobre o Valencia. Ele disse que no intervalo de jogo, ele até fez um ajuste no time pensando no Valencia, que era um jogador que estava tendo bastante profundidade, mas o Inter não estava acertando o time certo.
daqueles contra-ataques com o Ener Valencia. E ele fez alguns ajustes no time, né, para no segundo tempo o Inter conseguir ter um pouco mais de efetividade nesses contra-ataques com o Valencia, utilizando aquela profundidade e obviamente aquela linha, né, de corrida que ele consegue fazer, obviamente ganhando, por exemplo, dos zagueiros. E na visão do Roger isso melhora no segundo tempo, tanto que o Inter tem mais contra-ataques com o próprio Ener Valencia. Diz que entre o primeiro tempo e o segundo tempo foi algo que foi ajustado. Ele diz também que o Borré saiu no intervalo porque ele sentiu um problema no posterior da coxa. Tá? Então é um jogador que a partir de agora, inclusive, preocupa para o jogo da próxima semana contra o Atlético Paranaense. Sobre Fernando, sobre Thiago Maia, que foram jogadores que ficaram de fora, né, além do Wanderson. Ele disse que o Fernando ainda vai ter um pouco mais de cuidado. O Wanderson, na verdade o Fernando, perdão, é um jogador que vai ter um pouco mais de cuidado. O Thiago Maia diz que nessa semana já é um jogador que deve ser integrado, então deve ser relacionado contra o Atlético Paranaense. E o Wanderson tá no meio termo dos dois, né? Não tá nem muito próximo igual o Thiago Maia, nem muito longe igual o Fernando. Mas a tendência é que também, nesse momento, seja o jogador que acabe ficando de fora. Vitão também foi um jogador que sentiu hoje, saiu inclusive para a entrada do Igor Gomes. É mais um jogador que a gente vai ter que saber se vai estar à disposição ou não. Lembrando, o Inter se reapresenta na terça-feira, 13h30 da tarde, possivelmente com portões fechados. Outra situação que eu quero trazer para vocês, o Wesley e Bruno Henrique, os dois jogadores que pararam para falar na zona mista, os únicos dois, inclusive, dicas de passagem. O Wesley falou sobre algumas situações do Internacional. Ele disse que o Inter fez uma boa partida, que a partida que o Inter fez aqui é digno de um time que vai brigar pela parte de cima da tabela. Ele disse que apesar do Inter estar um ponto na frente da zona do rebaixamento, ainda assim o Inter tem muitos jogos atrasados, né? O Inter tem 5 jogos atrasados para quem não sabe, e diz que o Inter vai melhorar porque hoje já conseguiu mostrar essa situação. Aí ele falou sobre uma coisa que era polêmica, que inclusive foi perguntado. Na semana passada surgiu uma informação que o Inter, que o Eduardo Cudê, né, a antiga preparação física do Eduardo Cudê, não permitia os jogadores a fazer trabalhos musculares na academia, ou seja, trabalhos de força, né, realmente trabalhos mais físicos que eles pudessem fazer, ou seja, né, fazer um supino, né, fazer alguns exercícios dentro da academia de região assim mais muscular. E ele foi perguntado sobre essa situação e ele disse, olha, eu até poderia falar essa situação ou poderia não falar, mas isso é algo que cabe a cada comissão técnica e cada comissão tem uma metodologia diferente. Ou seja, ele não negou que realmente o Cudê não deixava, por exemplo, os jogadores fazerem reforços musculares. E isso acabou prejudicando o Internacional em dado momento porque muitos jogadores já não tinham mais aquele físico de, por exemplo, no começo do ano. E ainda mais a enchente foi algo que acabou agravando essa situação. Mas o Wesley nem quis criticar, por exemplo, essa situação. Ele até confirmou que isso, né, de maneira indireta, ele confirmou que isso aconteceu, mas ele disse que cada comissão tem um jeito, né, diferente, por exemplo, de pensar. Outra coisa, o Bruno Henrique, ele disse que está muito feliz pelo gol, inclusive o Bruno Henrique fez um baita no golaço hoje no Beira-Rio, disse que o Inter merecia ter garantido os 3 pontos, né, que é um empate amargo, obviamente, e ele falou também sobre bolas paradas, que é algo que é um ponto que o Inter precisa melhorar, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. No começo do jogo, o Inter toma um gol de impedimento, que surge, inclusive, de uma bola aérea ofensiva por parte do Palmeiras, e a bola aérea defensiva do Inter muito ruim, tanto que o Lázaro, que faz o gol, inclusive, no início do jogo, que foi impedido, estava livre, por exemplo, dentro da área do Internacional. E também a bola aérea ofensiva do Inter é uma bola aérea que não causa perigo, né? Há muito tempo o Inter não faz, por exemplo, um gol de cabeça. A última vez que o Inter fez um gol de cabeça foi contra o Bahia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o gol do Fernando, inclusive, que foi gol de empate do Internacional contra o Bahia. Ali foi a última vez que o Inter fez, né, um gol oriundo, por exemplo, de bola aérea, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e deixa também a tua opinião aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!